Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo o canal da plataforma Atenção Vascaíno, está chegando agora, se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. O like é tão importante, faz esse vídeo espalhar para outros vascaínos e faz ajudar o canal a crescer ainda mais. Chegamos hoje a 30 mil inscritos, que felicidade, mas essa felicidade já foi deixada de lado, até porque mais uma atuação patética do Vasco, vergonhosa, nesse jogo contra o Bahia, lá em Pituaçu. O Vasco perdeu por 3-0, fora o baile, né? 3-0 foi até pouco porque o Vasco produziu nessa partida. O Bahia podia colocar uma vantagem ainda maior, uma goleada ainda mais sonora. E que atuação pífia do Vasco. Todos os setores, defesa, meio-campo, ataque, foi complicado. E o que eu disse lá no nosso pós-jogo no canal Atenção Vascaínos, eu repito aqui. O Vasco, para mim, hoje tem o pior esquema tático do futebol brasileiro. Tem a dupla de laterais, os dois jogadores, a pior dupla do futebol brasileiro. Tanto o Iago Pikachu quanto o Henrique. Hoje, se você fizer uma comparação em relação à dupla, o Vasco hoje perde para todos os times. Tem jogadores piores do que os dois, mas com momento melhores. E isso é muito complicado. O momento dos dois laterais do Vasco é horroroso. E aí você tem, por exemplo, jogadores da base. Eu não vou ficar falando muito em relação a nomes, porque é complicado. Não para ser complicado em relação aos jogadores da base passar a mão na cabeça, mas é que parece que a solução é sempre o jogador que está fora do time. E não é isso, gente. Não é nome, não é A, nem B, nem C. O esquema do Vasco está errado. Como disse a Mari Barata no nosso pós-jogo, ela demitiria, por exemplo, o técnico Ramon Menezes no intervalo. E eu acho que o Vasco precisa de um choque de ordem e urgente. O Vasco vai para um jogo sábado contra o nosso maior rival em São Januário, depois de duas atuações pavorosas. E agora, o que fazer para sábado? A gente tem pelo menos a volta de Andrei e Benítez, os dois jogadores que foram suspensos dessa partida contra o Bahia e voltam no sábado. A gente perdeu o Bruno Gomes, mas não vai fazer tanta falta. Juninho talvez volte, vão tentar ali intensificar a melhora desse jogador para voltar para essa partida contra o Flamengo. Não sei se vale a pena. Fizeram isso com o Ricardo Graça e mais uma vez o jogador saiu machucado. A zaga deve ser formada mesmo por Miranda e Leandro Castan. Que atuação pavorosa do Vasco. Deu vergonha mais uma vez de ver o Vasco atuar como atuou nessa partida contra o Bahia. O Vasco teve uma atuação ruim no primeiro tempo, ridícula no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou. Não melhorou não, gente. O Bahia que trocou a bola mais tranquilo, já estava com o resultado praticamente garantido. E as atuações do time, as substituições do técnico Ramon Menezes. Vamos falar sobre a comissão técnica? Vamos. O Vasco hoje tem um time com um preparo físico, para mim, um dos piores do Campeonato Brasileiro. O Vasco joga no primeiro tempo em uma rotação 33, aquela rotação de quem sabe, quem lembra, aquela coisa do disco, aquela coisa um pouco mais devagar, e os outros times ali na frente. O Bahia hoje nem foi essa pressão toda para o Vasco ter uma atuação tão pavorosa quanto teve nesse jogo contra o Bahia. Ou seja, se o Bahia apertasse um pouco mais, o Vasco com certeza tomaria uma goleada histórica. E o Vasco não tem mais aquela pressão que tinha nos 3 primeiros jogos de marcar ali em cima, como fez contra o São Paulo, como fez contra o Sport, como fez um pouco também contra o Ceará, até fez também contra o Santos fora de casa. No jogo contra o Botafogo trocou ali, recebia um gol, fazia um gol, foi lá para cima, depois defendia. Mas cadê essa intensidade? Cadê os jogadores que foram contratados? 5 jogadores foram contratados na parada da pandemia e nenhum deles é titular. Marcelo Alves, Catatal, Guilherme Parede, Neto Borges, Carlinhos. Por que o Vasco não investiu num jogador apenas para chegar e ser titular da equipe ali no meio-campo? A gente não contava mais com a presença do Guarim, que seria esse jogador, o camisa 8, aquele cara que seria o dono do meio-campo. E por que não tentou um investimento num jogador desse naipe, desse estilo, dessa categoria, dessa experiência para o meio-campo? A gente tem um grande armador que é o Martim Benítez, a gente tem um grande centroavante que é o Germancano, mas e aí? E aí? O que tem mais no time? O Vasco hoje é um rascunho de um time ruim. Ele nem é um time ruim, é um rascunho dele, o que é pior ainda. Está faltando aquela coisa do coração. Será que a presidência do Vasco, a diretoria do Vasco, está tão incomodada como a gente, torcedor do Vasco, está hoje? Como a gente ficou depois dessa derrota? A gente não vai conseguir dormir direito. Tenho certeza que você não vai. Meu filho de 4 anos ficou me reclamando comigo. Pai,
O Vasco tomou outra pancada. E é verdade. Mais uma pancada. E eu tenho que assistir o jogo do lado dele e dizer, não, tentar fazer alguma coisa para manter um menino de 4 anos torcendo para o Vasco. É complicado isso. A gente vive esse problema na pele. Voltando a falar sobre a atuação, que não teve, né? Praticamente não teve uma atuação do Vasco hoje. Destacar quem? Quem? Nem pelo empenho, não tem jogador nenhum. Eu não entendi, por exemplo, a saída do Marcos Júnior, que era o único jogador que estava tentando alguma coisa no meio-campo, mal, mas estava tentando. E aí o técnico vai e tira o Marcos Júnior e mantém, para mim, o jogador mais inoperante do futebol brasileiro hoje, que se chama Felipe Bastos. É impressionante como esse jogador é inoperante. Tem uma jogada, acho que no segundo tempo, de uma bola na área, que o Leandro Castan toca a bola para ele deixa a bola passar, ele olha e bota a mão na cabeça, como se ele não pudesse esticar a perna e fazer o gol. Ou seja, ele está fora de time. Está fora. E por que manter esse jogador como titular do Vasco? E o Iago Pikachu? O que foi a atuação do Pikachu? E como manter um jogador desse o jogo inteiro? 90 minutos o Pikachu no time do Vasco? Para quê? Ele está visivelmente contrariado. Ah, o Caio Tenório não entrou tão bem. Como assim? Vai botar outro lateral direito? Se o Pikachu não está bem, você vai botar quem vai manter ele? Ah, porque ele é melhor que o Caio Tenório? Não, não é. Hoje não é. O Caio Tenório também não é essa maravilha toda, então vamos contratar? Então vamos contratar. E cadê as contratações? Cadê essa coisa de vamos contratar 2, 3 jogadores? O presidente falou em várias entrevistas, não só aqui no canal Atenção Vascaíno, para outros colegas também do YouTube, outros jornalistas. E ele disse que o Vasco tinha condições de contratar 2 e 3. E cadê? Aí você vem no noticiário, vem Latif Blessing, jogador ganês que joga nos Estados Unidos. Eu posso até errar. Pode chegar aqui e ser um grandíssimo jogador. Mas na boa mesmo, torcedor, o que você acha? Que vai funcionar? É claro que não, né? A gente já viu vários jogadores desse nível. Patrick, terceiro reserva do Grêmio. 21 anos. Eterna promessa do Grêmio, segundo o pessoal que trabalha no Rio Grande do Sul cobrindo o Grêmio. Eterna promessa. Será que esse jogador vai chegar aqui no Vasco e vai render? Não vai. Eu até acho que a contratação, por exemplo, do Antônio Valência, mesmo aos 35 anos, seria um grande reforço para o Vasco, pela experiência, pela bagagem, pelo peso de já ter sido capitão de uma seleção em Copa do Mundo, foi capitão do Manchester nos últimos 3 anos que ele envergou essa grande camisa do futebol inglês. Para mim seria uma boa contratação para o Vasco, mas não só ele, tem que chegar mais pelo menos 2 jogadores ali para compor o elenco, para compor o time principal do Vasco, um atacante. O Germancano daqui a pouco vai pedir demissão, gente, vai pedir rescisão de contrato, porque ele não joga, a bola não chega. Hoje o Germancano praticamente, é o que o Vaguinho falou também no nosso pós-jogo, se ele quisesse ir ao banheiro e voltar, ninguém ia notar. Ele tem que ajudar na marcação, porque o ato de fazer gols, a bola não chega. Os atacantes do Vasco hoje jogam o Vinícius de um lado e o Thales Magno do outro. São 2 meninos da base. A gente cobra bastante deles, mas não é só por aquela questão de serem meninos, não. De serem jogadores que da base a gente fica tentando passar um pouco de pano, vamos dizer, porque é a expressão que o torcedor fala. Então por que não bota os jogadores no banco de reservas? Coloca um time mais povoado ali no meio campo. A gente saiu para o embate contra o Atlético Mineiro, líder do campeonato, e contra o Bahia jogando em casa, e o Bahia desesperado pela vitória. Joga na retranca, se fecha um pouquinho, entende a limitação do seu elenco, Ramon Menezes. O Vasco hoje tem limitações graves no seu elenco. E por que não se limitar? Olha o caso do Sport de Recife. O Jair Ventura chegou lá, viu a limitação do elenco, fechou a casinha e o time começou a vencer. Hoje perdeu para o Flamengo, mas olha, o primeiro tempo foi 0-0 contra o Flamengo. Fez uma partida ali, ó, segurando. Aí depois que o Flamengo fez o primeiro gol, acabou abrindo a porteira. Mas fez um jogo ali até onde dava, taticamente muito bem. E cadê o Vasco? E cadê a tática do Vasco? Esses 3 atacantes na frente, cara, já tá dando raiva de você abrir a escalação. Eu dei no Bom Dia Gigante de terça-feira essa provável escalação do Vasco, achando que eu ia errar, cara. Eu dei a escalação que seria provável, falando assim, cara, não é possível que ele vai colocar esse time em campo. Fernando Miguel, Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castanha, Henrique, Bruno Gomes, Felipe Bastos. Tá até difícil. Marcos Júnior, Vinícius, Thales e Germancano. Eu dei essa escalação achando assim, ele não vai botar esse time em campo. E ele colocou esse time em campo. É patético,
É patético. Aí você olha para o banco de reservas e vê jogadores como o Neto Borges que não joga. A gente não sabe se ele é bom ou ruim. A única partida, por exemplo, que eu achei que ele foi até bem contra o Coritiba, mesmo na derrota, um jogador que se apresentou bastante. E por que não? A gente já sabe que o Henrique vai render. Por que não botar o jogador para atuar? O Vasco, por exemplo, tem 2 jogadores da base, um no profissional e um no sub-20, que foram compor o elenco da seleção brasileira profissional nos treinos lá na Granja Cromari. E eu falo principalmente do Riquelme. E por que o Riquelme não joga? Ah, ele é jovem. Pô, mas para que já tem, bota o menino para jogar, pô. Eu tenho certeza que ele não vai ser pior do que o Henrique. Na boa, não vai ser pior. Porque todo mundo tinha aquela coisa do Henrique ser bom defensor. Não é. Não é. O primeiro gol do Rossi hoje mostra claramente que ele não é um bom defensor. Faz um esquema mais defensivo, segura mais a casinha. Sábado a gente vai ter um compromisso complicadíssimo contra o Flamengo de São Januário. E aí eu te pergunto, o que fazer para esse Vasco melhorar? Na boa, para mim já chega. Para mim já deu. A diretoria tem toda a culpa do mundo do não planejamento em relação ao Vasco esse ano. E eu não vou nem falar em relação ao Campeonato Brasileiro. É o ano inteiro. A contratação do Abel foi um erro gritante. Agora começaram a assumir, colocaram o Ramon Menezes e na boa, numa rabuda, porque não contrataram jogadores. A gente perdeu os jogadores que eram meia-bombas, mas a gente perdeu jogadores que hoje seriam titulares. Marrone, Raul, Rossi, Guarim. E cadê a reposição? O Ramon faz um trabalho ruim? Começou bem, ok. Mas e agora? Não tem mudança, não tem a escalação é a mesma sempre. Jogadores contestados sendo mantidos como titulares. O que você vai falar? O que você vai fazer? Qual é a estrutura que o Vasco vai mandar a campo no sábado contra o Flamengo? Se for os 3 atacantes com 3 jogadores no meio campo, na boa. Torcedor, assim como eu sou torcedor, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. A gente vai chorar mais uma vez. E para isso, mudanças já no Vasco. Uma contratação de peso tem que chegar para ontem. Uma só não, 2, 3 se possível. Tem que ter uma mexida no vestiário, na comissão técnica. Eu era contra a demissão do Ramon Menezes, hoje já não sou. Pelo contrário. Pelo contrário, porque eu acho que o Vasco precisa de uma mudança. Precisa de uma mudança urgente. O que ele falou são exageradas as críticas. Como assim exageradas? O Vasco fez 12 partidas no campeonato, a metade dos pontos foi nas 3 primeiras rodadas. E aí? E aí? Torcedor, eu sempre peço para você calma, com mais tranquilidade, sou bem-humorado, mas não dá, cara. Foi muito complicado. Eu dei aqui o meu recado para você, eu quero saber o seu comentário, coloca aqui embaixo. Vamos bater papo, eu estou sempre respondendo vocês aqui. Perguntou, a gente vai ter sempre respondendo nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. E o meu Instagram pessoal, muita gente vem escrevendo, vem batendo papo comigo, @Emerson, com N, underline, R-O-C-H, é sem o A no final. Emerson Rocha, sem o A no final e com underline entre as 2 palavras. @Emerson, underline, Rocha, lá no Instagram. E a gente vai bater um papo, porque agora vou tomar um banho, vou descansar, porque amanhã começa tudo de novo e a gente está mais uma vez preocupado. Tá chegando, galera. A zona de rebaixamento está mais perto do que nunca. Grande abraço para vocês, um abraço, tenham cabeça no lugar, ótimo restante de noite, vamos bater um papo amanhã e a gente vai trocando sempre uma ideia. Valeu, galera, um abraço. Fui.